Olá, seja bem-vindo ao Instituto Federal do Sudeste de Minas Gerais. Vamos continuar a nossa conversa sobre estatística experimental e hoje nós vamos falar de experimento em blocos casualizados. A gente tem em estatística, né, os três principais princípios da experimentação, né, que é a repetição, a casualização e o controle local. Nós já conversamos muito sobre repetição e casualização, que estão presentes no delineamento inteiramente casualizado. Mas o controle local é uma característica muito própria dos experimentos em delineamento em blocos casualizados, porque eles permitem que a gente retire a heterogeneidade das condições experimentais para poder fazer as avaliações do nosso experimento. No caso de experimentos na área de ciência e tecnologia de alimentos ou das áreas agrárias, o que a gente tem mais comum são experimentos em que a gente apresenta áreas de realização do experimento com heterogeneidade, por exemplo, você vai crescer bactérias em BODs diferentes, você vai plantar culturas em áreas diferentes, você vai realizar experimento com cobaias ou com animais que precisam ser divididos em diferentes grupos, né? Além disso, é muitíssimo comum a utilização de delineamento em blocos casualizados quando você não consegue realizar todo o experimento no mesmo dia e quando você precisa realizar o experimento em dias diferentes, então são blocos no tempo, né? E existem também os experimentos de análise sensorial, onde cada provador é um bloco diferente, pode ser considerado um bloco diferente. Então, são esses os principais casos, né, as principais situações em que a gente realiza esse tipo de experimento na área de alimentos, né, e por isso nós vamos conversar um pouco sobre eles. Para isso, eu separei três experimentos aqui para a gente trabalhar os experimentos em blocos casualizados. O primeiro experimento é o experimento com micronutrientes. Na verdade, ele mede micronutrientes no sangue de cobaias após o tratamento com diferentes tipos de alimentos, até para né, fornecer a eles diferentes tipos de alimento. E esse é um estudo feito com cobaias, ou seja, cada bloco ele tem um grupo homogêneo de cobaias, né, da mesma idade, do mesmo sexo, do mesmo peso, né, e com isso você consegue dividir diferentes grupos e, né, realizar um experimento com todos esses grupos. Para isso, vamos começar aqui fazendo o upload do conjunto de dados, né, eu vou aqui, já tenho aqui meu script de importação de dados, a gente já falou sobre como importar dados, como preparar as tabelas, vou aqui rapidamente escolho a tabela que me interessa e vou avaliar os dados, né? E aqui a gente já vê uma primeira diferença importante com relação aos dados de experimentos com blocos casualizados, que é a presença de uma coluna, né, a mais aqui com relação aos experimentos em delineamento inteiramente casualizado, que é a coluna do bloco, né? Então, aqui a gente fala os tratamentos, né, os diferentes tipos de tratamento, nesse caso aqui são 5 tratamentos. Para fazer esses 5 tratamentos foram é, preparados, né, 3 blocos com 5 conjuntos, né, com 5 indivíduos, né, com 5 cobaias aqui, né, o bloco 1 ele tem que ter todos os tratamentos, então veja, o bloco 1, tratamento 1, bloco 1, tratamento 2, bloco 1, tratamento 3, bloco 1, tratamento 4, ou seja, a gente teve 5 cobaias aqui para receber o tratamento 1, e aqui o resultado em termos de concentração de micronutrientes. No contexto desse experimento, que nós vamos fazer agora é realizar depois que a gente já viu qual que é a principal diferença na tabela, né, que é a presença do bloco, né, a presença da coluna, que vai indicar qual é o bloco a que está relacionado a cada um dos resultados, nós voltamos aqui no nosso script, né, e vamos fazer a nossa análise. Mas para fazer a análise, a primeira coisa que a gente precisa fazer é ligar o nosso pacote, né? O nosso pacote é o SPDs, eu venho cá e escolho o pacote SPDs, ativo o pacote SPDs, ele vai passar, nesse momento, a reconhecer as funcionalidades desse pacote. E como eu estou inserindo uma tabela, né, eu quero dizer que a partir de aqui, a partir desse ponto, todas as tabelas elas vão estar, todos os dados eles vão estar relacionados a essa tabela, então eu uso a função attach. A função attach me permite ter uma facilidade muito maior na realização dos experimentos, né, das avaliações. Então, dei attach, essa mensagem de erro, ela acontece sempre que a gente utiliza
né, experimentos que tenham título de blocos, título de tabelas iguais em outros experimentos, como eu já fiz aqui antes, ele ficou marcado, peço que vocês desconsiderem, mas se acontecer com vocês, vocês já sabem de onde veio essa mensagem vermelha. E aí parto aqui para a minha linha de para minha linha do script próprio dos blocos casualizados, né, que eu vou utilizar DBC, né, que significa delineamento em blocos casualizados. Vou indicar aqui a coluna onde está o tratamento, com o nome dessa coluna, a coluna que está presente a identificação dos blocos, né, na minha tabela, e a coluna que tem o resultado. Né? Então, nada mais é do que os títulos dessa tabela, né, das colunas dessa tabela, respeitando letras maiúsculas e minúsculas. Feito isso, né, eu coloco se o experimento é qualitativo, vou dizer que ele é, um experimento que tem, embora aqui eu tenha identificado os tratamentos como 1, 2, 3 e 4, eles são diferentes preparações, né, que foram fornecidas aos animais. Depois vai perguntar qual o tipo de estatística para comparação de média, eu vou dizer que é Tukey, e o grau de significância é 5%. Então, esse aqui que é a minha linha de script normal para delineamentos em blocos casualizados. Veja que a maior diferença com relação ao delineamento inteiramente casualizado é a presença da coluna bloco. Eu vou clicar aqui na frente, vou pedir para que ele corra essa análise, e aí eu vou ter aqui o meu resultado. No meu resultado, eu vou ter, primeiramente, a análise de variância, né, mostrando que foi significativo, né, o coeficiente de variação, mostrando que foi um baixo coeficiente de variação, né, com relação à normalidade dos dados, esses dados podem ser considerados normais, dos resíduos, né, com relação à variância das a homogeneidade das variâncias, elas podem ser consideradas homogêneas, e aí eu venho aqui para a avaliação dos grupos, né, que foram obtidos. Então, eu observei que o tratamento 5, ele proporcionou uma maior quantidade de micronutrientes, a 3 e 4 uma intermediária, e a 1 e 2 foram as menores quantidades, né, desses micronutrientes. Eu posso, né, então, minha análise está feita, né, eu posso fazer os gráficos conforme a gente já demonstrou na aula de representação gráfica, né, e nesse caso aqui a gente já tem, isso aqui é muito comum a gente representar em gráfico de coluna. Da mesma forma que a gente fez com o teste Tukey, né, nós podemos trocar a estatística do teste de comparação de média e utilizar um teste que agora faz o agrupamento de médias que tem a mesma característica, que é o teste de Scott-Knott. Né? Para isso, eu utilizo a mesma sintaxe, mesma linha de comando, só que eu substituo o Tukey por SK, que é de Scott-Knott. Vou correr essa análise aqui também. E quando eu correr essa análise, eu percebo que houve um resultado muito semelhante. Né? Aqui a gente teve a análise de variância igual, os testes de resíduo a mesma coisa, homogeneidade de variância a mesma coisa, e aqui eu agrupei em 3 grupos também, grupo A, grupo B e grupo C. Quando que eu uso Tukey e quando que eu uso Scott-Knott? Né? Sempre que eu tenho um resultado que tem muito A, B, e que isso atrapalha a minha formulação, eu posso utilizar o teste de Scott-Knott, sabendo que o teste de Scott-Knott é um teste de agrupamento, né? Um teste que vai agrupar médias que apresentaram comportamentos ou características semelhantes, ele não vai diferenciar qual que é maior e qual que é menor. Então, isso é uma característica importante que muda um pouco a discussão do experimento. Bom, falamos aqui sobre o resultado dos micronutrientes, vamos fazer uma próxima avaliação aqui, que é o experimento com iogurtes, né? É um experimento com diferentes formulações de iogurte e que foram realizados blocos no tempo, né? Pela própria necessidade de maquinário, de pessoas, né? Nesse caso, foram realizados blocos no tempo, ou seja, a gente faz 3 vezes o mesmo experimento, né, com todos os tratamentos em cada um dos dias, né, e depois a gente avalia retirando toda a diferença que existia entre os diferentes dias de preparação, né, por meio do delineamento em blocos casualizados. Né? Então, vamos pegar aqui, vamos subir esse conjunto de dados, né, blocos TBC, pronto, iogurte. Vamos ver como é que é essa receita. Aqui a gente tem 4 receitas, né, A, B, C e D, e 3 blocos. Significa que no dia 1, né, no dia 22 de janeiro,
a gente fez a receita 1. Né? Então, no dia 1, né, no bloco 1, dia 22 de janeiro, a gente fez todas as receitas do bloco 1. Receita A, receita B, receita C, receita D, do bloco 1. No dia 2, né, 24 de janeiro, a gente fez todas as receitas do bloco 2, porque é o que dá para fazer em termos de tempo. Então, aqui eu tenho o bloco 1, o bloco 2 receita A, bloco 2 receita B. Então, esse bloco significa o dia em que foi feito essas receitas. Né? Então, essa que é a ideia. Como a gente fez em diferentes dias, o que acontece é que nós vamos ter as características do dia influenciando a análise. E essas características do dia podem estar relacionadas com temperatura, com umidade, com manuseio, com, enfim, todas as variações que podem ter a partir do momento que a gente faz um experimento em um dia ou que a gente faz experimento em um outro dia. Nesse contexto aqui, né, nós já subimos aqui, eu estou no meu environment com o bloco, com o conjunto de dados de iogurte, eu vou dar um ataque nisso, né, vou dar vou, né, dizer que a partir de agora todas as informações que eu utilizar vão estar relacionadas ao conjunto de dados de iogurte, e aí depois eu corro o DBC, que a gente já comentou acima, cada um dos itens dessa linha de comando. Então nós vamos correr aqui, né, fizemos aqui a corrida dos dados, e nessa corrida de dados o que a gente percebeu é justamente que a gente teve aqui um valor da análise de variância significativo, né, os resíduos podem ser considerados normais, homogeneidade de variância existe, e a gente observou que a gente tem um grupo de tratamentos aqui, né? O grupo de tratamentos, o experimento A teve a maior quantidade, nesse caso aqui, era o UFC, né? Possivelmente, esse experimento se trata de diferentes formulações para a produção de iogurtes probióticos, e a quantidade de UFC por ml que nós vamos encontrar nas bactérias ao longo do tempo, né? A gente percebe aqui que para o A apresentou o maior grupo de bactérias, para o B foi a menor quantidade de bactérias, e o C e o D eles estão aí em faixas intermediárias. Eu posso, da mesma forma, realizar esse experimento utilizando o teste de Scott-Knott para avaliação de médias. E quando eu fizer isso, eu vou observar que não, nesse caso, né, a gente teve um resultado bastante diferente aqui, não teve variação entre os grupos, né, para os diferentes, tratamentos pelo teste de Scott-Knott. Então, isso pode acontecer, né? Por isso que a gente passa agora para o próximo caso em que a gente utiliza muito o experimento em blocos casualizados, que é a análise sensorial. Né? Nesse caso aqui, a análise sensorial de pão de queijo, um banco de dados da Universidade Federal de Lavras, e a gente considera, quando a gente está tratando de análise sensorial, que os blocos são os provadores. Para isso eu vou subir o conjunto de dados aqui do pão de queijo, né? Vou pegar aqui dados do pão de queijo. Nesse caso aqui dos dados do pão de queijo, eu tenho os diferentes tratamentos, né, vários tratamentos, e aqui eu tenho, logo em seguida, os provadores, né, que são meus blocos, cada provador é um bloco. Por que cada provador é um bloco? Porque cada provador vai experimentar todas as formulações de pão de queijo, o que caracteriza um bloco, né? E por que as pessoas são consideradas blocos? Porque elas apresentam uma resposta e uma característica completamente diferente quanto à avaliação, né, sensorial. A avaliação sensorial ela vai trazer com ela não só as diferenças biológicas, né, nos receptores de sabor, nas papilas gustativas, mas também toda a característica, né, toda a memória afetiva, todas as questões subjetivas que estão relacionadas com a prova. Por isso que a gente pode considerar que cada provador é um bloco diferente. Nesse caso, foi avaliado, né, aparência, aroma, sabor, né, gosto, textura e impressão geral. Então, a gente tem todas essas avaliações que foram feitas. Para isso, foi utilizada a escala hedônica, né, de 9 pontos, e com isso a gente consegue fazer essas avaliações. Bom, partindo para as avaliações, né, eu já subi o pão de queijo, agora como eu vou fazer as análises a partir do conjunto de dados do pão de queijo, eu tenho que dar o ataque,
né, nesse pão de queijo. Então, a partir de agora, todas as análises serão feitas com base no conjunto de dados pão de queijo, né, e vou utilizar aqui minha linha de script, né, normal de delineamento em blocos casualizados, que envolve tratamento, provador, aparência, né? Ele é um experimento qualitativo, eu vou utilizar o teste Tukey com o grau de significância de 5%. Quando eu fizer essa avaliação, eu vou pedir para correr essa linha de comando, e aí eu vou ter que o tratamento foi significativo, veja que o bloco também foi significativo, ou seja, significa que existe de fato muita diferença na avaliação entre os diferentes provadores, que a gente teve um coeficiente de variação de 11%, né? E aqui a gente tem a avaliação das médias, né? E a gente percebe que o PD foi a melhor formulação, né? E as demais formulações elas tiveram um pouco de diferença entre si. A gente pode diferenciar aqui o PD mais especificamente do E25, E50 e E100. Vamos fazer essa mesma avaliação, só que agora, em vez de ser aparência, vamos falar de sabor. Então, vamos correr aqui essa linha de comando para o sabor, e para o sabor a gente já teve uma diferença maior, né? O E100 teve uma diferença muito significativa aqui do E50 e do E25, que tiveram um sabor melhor, e do PD, que teve o melhor sabor de todos, né? Da mesma forma, a melhor nota de todas, a gente percebe aqui que nós estamos comparando notas, né? E aqui a gente segue para a nossa última avaliação, né? Que é do aroma. Nesse caso aqui, no aroma, o PD teve o melhor aroma e os demais tiveram o aroma muitíssimo semelhante, tanto que não houve diferença significativa entre eles. Apenas para fazer uma avaliação, né, explicar por que a gente usa o ATAT, né, aqui embaixo a gente tem como ficaria o nosso material, né, a nossa linha de comando, se a gente não usasse a ATAT. O que eu estou falando aqui? Eu estou falando que vou fazer a avaliação de blocos casualizados, né, e a minha coluna de tratamento está dentro do conjunto de dados pão de queijo, dentro da coluna tratamento, né? Então, quando eu uso pão de queijo, cifrão tratamento, eu estou dizendo que eu estou usando a coluna tratamento do conjunto de dados ou da tabela pão de queijo, né? Eu vou utilizar o conjunto, né, para a gente poder fazer esse tipo de avaliação, eu teria que ter o conjunto provador, né, indicando quais que são meus blocos, e por último, né, a coluna aparência dentro do pão de queijo. Esse resultado, ele daria o mesmo resultado dos outros, a única diferença é que nós já estamos, em vez de usar o ATAT, a gente indicaria aqui, né, direto na linha, qual que seria o material que a gente estaria utilizando, né? A linha fica um pouco mais longa, fica um pouco mais difícil de ver o que você está utilizando, né? Então, é uma forma, né, mais trabalhosa para poder fazer isso, é por isso que a gente usa o ATAT, né? E vocês perceberam que mesmo um experimento que tem várias linhas, né, a gente pode fazer rapidamente, utilizando aqui, trocando unicamente, né, o nome das colunas que nós vamos avaliar. Então, é isso, né? Com isso a gente consegue fazer o experimento em blocos casualizados, né? E tenho certeza que essa informação vai ser útil para muitos dos trabalhos de vocês. E espero que vocês consigam reproduzir essa análise, né? Para todas as avaliações que vocês precisam fazer. Bom, eu agradeço muito a presença de todos, né? E nos vemos em breve. Um forte abraço.